Olá, Jesus abençoe sua vida. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre José do Egito, José, filho de Jacó. A história de José é uma história extremamente marcante no livro de Gênesis. Ela ocupa a maior parte desse livro. E é interessante a gente notar que na história de José há diversas nuances, diversos movimentos. Mas do início ao fim, há algo que marca a história de José. Eu vou te falar já já. Mas vamos voltar, vamos pensar bem no início da história. José é o filho preferido de Jacó. A gente sabe bem disso. E é o preferido porque é o filho da mulher a quem Jacó verdadeira e profundamente amava, Raquel. É filho da velhice também. Então, há todo um contexto para esse favoritismo acontecer. O que não deixa de ser errado esse favoritismo acontecer no seio da família. Ele é o favorito, ok. Como filho favorito, ele é sempre privilegiado por Jacó. Enquanto os irmãos estão trabalhando, Jacó vem e chama José e presenteia José com uma túnica toda diferente, toda bonita. Alguns estudiosos vão dizer que essa túnica tinha mangas longas e era bem comprida, algo que realmente era difícil para se trabalhar. Era como que Jacó estivesse dizendo o seguinte: José, você não é como seus irmãos, você não precisa trabalhar como eles. Os irmãos vão desenvolvendo ódio por José. Os irmãos vão crescendo no seu interior em ira, em desprezo. Permitem que essa competitividade vá se aflorando cada vez mais. Até que por fim chegam ao extremo de desejar matá-lo. Rúben tenta salvar José, mas não faz tanto esforço assim. E ele pensa, não vamos matar, vamos jogar ele na cisterna. E depois a gente vê o que faz. Só que aparecem os vendedores, ou os compradores viajantes, e então José é vendido. Vendido como escravo, e quando ele chega no Egito, ele é comprado como escravo por Potifar. E aí você começa a ver essa história de filho predileto indo por água abaixo. Não tem esse negócio de escravo predileto. Ainda que José tivesse recebido autoridade e honras dentro da casa de Potifar, ainda que José fosse a segunda maior autoridade dentro da casa de Potifar, o próprio texto sagrado vai nos dizer que Potifar diz a José: tudo está sob o seu domínio, menos a minha mulher. Tudo era a autoridade de José. Só que José passa pelo primeiro inferno na vida. Ele é acusado injustamente pela mulher de Potifar, vai parar na cadeia. Na cadeia, ele fica amigo do copeiro-chefe e do padeiro-chefe, companheiros de cela. Eles sonham. E José recebe de Deus o dom de interpretar sonhos. Os sonhos dos dois, do copeiro e do padeiro, são exatamente como José falou. Quando o copeiro é liberto, José pede: lembra de mim? Lembra de mim diante do faraó. 2 anos depois é que o copeiro vai se lembrar. 2 anos de esquecimento na vida de José, o filho favorito. Aquele que nunca era esquecido na casa de Jacó, agora é esquecido por 2 anos na cadeia. Até que lembram-se dele. Ele então vai e interpreta o sonho de Faraó, e eu estou resumindo muito a história, é claro. E a história de José muda. Muda muito. Ele interpreta o sonho de Faraó, e a partir de então, ele é elevado ao segundo homem mais importante e mais poderoso do Egito. Braço direito de Faraó. Percebe como que a história de José é extraordinária? José sai de filho favorito para um homem no fundo do poço. De homem no fundo do poço para escravo. De escravo a prisioneiro. De prisioneiro para líder. O que fez toda essa diferença na vida de José?
O que marcou a história de José de maneira tão extraordinária? Uma expressão repete-se várias vezes ao longo de toda a história de José narrada no livro de Gênesis. E a expressão é a seguinte: e Deus era com José. O que fez diferença na vida de José, do início ao fim, o que fez diferença para que José tivesse o seu caráter moldado, porque sim, o problema não era só Jacó considerar José o filho favorito, o problema era José assumir essa postura. José precisava ser quebrado por Deus, moído por Deus, moldado por Deus, para então ser útil a Deus, para então ser usado por Deus de uma maneira espetacular, que é o que acontece no final da história. Quando a terra ao redor do Egito tem fome, e no Egito há mantimento, e esse mantimento que há no Egito, que foi guardado por causa de uma ideia de José, serve para socorrer a família de José. Para que ele chegasse nesse ponto, Deus precisava trabalhar o caráter de José. Por isso, e Deus era com José, fez toda a diferença. E isso vale para nós. A presença de Deus na nossa vida faz toda a diferença. O meu caráter, o seu caráter, precisa ser sempre moldado. A gente precisa ter essa construção de caráter vinda da parte de Deus. A gente precisa ter consciência plena de que Deus é conosco e de que Ele irá nos moldar da maneira dele, irá nos quebrar muitas vezes para nos reconstruir, irá nos moer para que assim possamos ser reajustados de acordo com o querer, com a vontade e com as prioridades dele. Para que assim sejamos úteis a ele. Que você entenda, Deus era com José e Deus é com você. Que Deus abençoe a sua vida.